Este é o Ciência Nua e Crua, diretamente da ilha de Zanzibar, na costa leste da África. Esta vai ser a prova mais difícil dos nossos cientistas, lidando com o mar. Eles terão que completar uma série de desafios marinhos, usando ferramentas simples, um kit básico e algumas invenções. Nossa base no Oceano Índico é um barco tradicional de pesca e nosso quartel-general em terra firme é uma oficina em uma praia isolada. É o paraíso na terra do Ciência Nua e Crua. Nossos 4 cientistas são Cat Sykes, física engenhosa com uma energia ilimitada; Mike Bullivan, químico criativo que encara de frente o quase impossível; Ellen McCollin, botânica destemida e impetuosa do Missouri; Jonathan Hare, físico inventor inspirado e engenheiro artístico; e eu, Kate Humble, mergulhadora experiente. Eu vou entrar na água para testar a fundo as invenções. Juntos, somos a equipe do Ciência Nua e Crua. Ciência Nua e Crua. Distribuição Sinapse. Chamado Selvagem. Já demos uma olhada no lindo mundo submarino de Zanzibar. Mas ainda não ouvimos esse mundo. Sei que parece loucura, mas é bem barulhento lá embaixo. E tem uns sons maravilhosos. Então, Jonathan e Mike, acham que podem inventar algum equipamento para podermos ouvir um pouco a conversa dos peixes no Recife? Então vão providenciando isso. E Cat, enquanto isso, dá para fazer alguma coisa que consiga descobrir o que estamos ouvindo? Algo que possa espionar debaixo d'água e descobrir o que está fazendo o som? Dá sim. Seria ótimo. Ellen, como sabemos, ver e ouvir mosquitos não é problema. Eu consigo. Acha que pode fazer algum tipo de repelente para não termos que acordar no meio da noite? Seria ótimo. Vou tentar. Vocês têm 3 dias, podem usar tudo que estiver na oficina, como sempre, tudo que estiver disponível e no baú mágico. Esta semana, os cientistas conhecerão melhor a fauna de Zanzibar. Cat, Jonathan e Mike têm que descobrir um jeito de ver e ouvir o que acontece nas águas do Recife. E a tarefa da Ellen é deixar a área livre de mosquitos. Já que sou eu que vou testar o repelente dela, eu quero muito que ele faça efeito. Um despertador. É meu para eu poder voltar a dormir. Para ficar acordada por causa desses mosquitos. Felizmente, Ellen já tem algumas ideias para fazer o repelente de mosquito. Mas a parte difícil não é essa. O difícil vai ser inventar um método científico para testá-lo. Era isso que queríamos. Para provar a Kate que eu consigo fazer um repelente, tem que ter uns mosquitos para o teste. Então peguei a larva e a pulpa do mosquito, que é a melhor forma de pegá-los, e vou deixar que se desenvolvam. Então posso colocá-los numa caixa e Kate vai colocar lá dentro um braço com repelente e outro sem repelente. Se eu fizer direito, só um braço vai ser mordido. Mas enquanto Ellen tem planos claros, embora preocupantes, para o desafio dela, Jonathan e Mike ainda nem saíram da praia. Você nos armou uma bem difícil desta vez. Não venham com esse dedo na minha cara. Se quiserem ouvir o que acontece debaixo d'água, por onde vão começar? Estamos tentando fazer um microfone que funcione debaixo d'água. E que seja a prova d'água. Como é que os microfones funcionam, na verdade? Como ouvimos o som? Alguma coisa faz um barulho, cria pequenas ondas de pressão no ar. E viajam até o nosso ouvido. E depois temos coisas no nosso ouvido que convertem essas ondas para o nosso cérebro ouvir. O microfone é um super ouvido que converte o som em eletricidade. Quando isso é feito, podemos usar a eletrônica para amplificar o som e conseguimos ouvir o que está acontecendo. Qual é o próximo passo? Começar a trabalhar. Tem que pensar mais? Temos que pensar numa forma de fazer essa coisa sensível, que vai converter o som em eletricidade. Mas ainda temos que pensar muito antes de começar. Já entendi. É para eu ir embora. Eu vou deixar vocês em paz. Eu sinto muito. Boa sorte. Tem alguma substância química? Vou botar a cabeça para funcionar, pode ter certeza. Enquanto isso, Cat achou um monte de canos de drenagem e um projeto de um periscópio submarino. Eu podia colocar o cano direto dentro d'água para olhar, mas acho que é melhor ter um ângulo certo.
Assim poderei olhar para baixo e rodá-lo 360 graus para ver em volta. Se fosse assim tão simples. Nenhum deles encaixa. O que são essas coisas se mexendo? Os mosquitos botaram ovos na água que eu peguei hoje. Os ovos viraram larvas e depois pupas que têm forma de pequenas vírgulas. Eu vou tentar fazer um repelente e provar que faz efeito. Para isso, eu tenho que ter mosquitos adultos. Mas tem um problema. Os mosquitos voam por aí, eles podem transmitir doenças. E se fizermos um teste no seu braço e um desses mosquitos te picar, você pode ficar doente. Então, nos próximos dias, eu vou esperar os mosquitos adultos saírem da pupa e vou pegar todos. Esses mosquitos não terão nenhuma doença porque foram criados por mim. Eles ainda não picaram ninguém. Então sou a primeira pessoa que eles picarão. Exato. Eles podem não transmitir doenças, mas não estou nada animada para ser picada por mosquitos. Enquanto isso, Mike e Jonathan tiveram uma ideia para o hidrofone. Mike achou a substância química para o maior desafio deles. O que está aprontando? Estou fazendo o principal componente do hidrofone, ou microfone. Com essas peças? Estou fazendo cristais piezoelétricos. Cristais piezoelétricos? São cristais que, quando submetidos a uma pressão leve, geram uma voltagem. Mesmo a uma pressão muito leve, como uma onda sonora. Então, se a onda sonora os atinge, eles produzem a voltagem disso que você precisa para fazer o microfone. E o circuito do Jonathan vai fazer o resto. E o que são essas coisas? Eu posso fazer esse cristal com o creme de tártaro que eu coloquei nessa água e vou colocar um pouco de carbonato de sódio. Essas duas substâncias vão reagir e produzir uma substância chamada sal de Rochelle. E se eu ferver, filtrar e deixar de um dia para o outro, dessa solução aparecerão os cristais piezoelétricos de sal de Rochelle. Mike está tentando desenvolver um cristal muito especial. E Jonathan está trabalhando na parte eletrônica do microfone submarino ou hidrofone. Ele está pensando em usar algumas peças de uns rádios para amplificar o sinal do cristal do Mike. Eu tenho este circuito antigo que tirei de um rádio. Eu liguei ao alto-falante que tirei de outro rádio. Agora eu vou conectar para ver se acontece alguma coisa. Não muito. Está fazendo alguma coisa. Dá para ouvir um clique. Quando eu ligo e desligo, dá um clique no alto-falante. O que eu queria ouvir era um chiado. Se tivesse feito um ruído, o circuito estaria funcionando. Pelo menos está fazendo um clique. As coisas não estão boas para a equipe do hidrofone. Eles não conseguirão ouvir nada se Jonathan não fizer o amplificador funcionar. A tarde não está fácil para ninguém. Ellen está lutando para transformar uma caixa de cabides velhos em uma caixa para os mosquitos. E Cat ainda está batalhando com os canos de drenagem. Primeiro encaixou de um lado do cano e agora não encaixa em nenhum outro lugar. Que ótimo. Mas depois de uma tela e uma boa solda, as coisas começam a melhorar. Estou muito feliz com isso, porque o fato de podermos ouvir esse ruído quer dizer que o amplificador está funcionando. Então, se captarmos um sinal com o hidrofone, pelo menos já sei que poderemos ouvir esse sinal no alto-falante, o que é uma ótima notícia. A grande questão é, será que vão ter um sinal para amplificar? O hidrofone não funciona sem o cristal. Por isso, tudo depende do Mike, o mestre da criação de cristais. Eu não sei qual é a melhor concentração para desenvolver um cristal de sal de Rochelle. Por isso estou tentando várias concentrações e vou deixar isso em vários lugares diferentes da noite para o dia. Alguns em lugares quentes, outros em lugares frios. E os cristais devem crescer durante a noite. Então, essas 6 diferentes soluções concentradas de sal de Rochelle em água representam nossa única chance de produzir um cristal para o Jonathan e para o meu hidrofone. Temos que conseguir um cristal até amanhã de manhã, senão o hidrofone não funcionará. Estamos no final do dia 1 e Cat também está preocupada com o periscópio. Ela colou um pedaço de acrílico em uma extremidade para não entrar água, mas o verdadeiro desafio dela ainda está por vir.
Ela tem que achar um jeito de refletir a luz em volta da dobra do cano de drenagem. Eu estava testando com um pouco de vidro aqui dentro. Vai dar um bom reflexo. Tem que ser um espelho mesmo. Eu ia dizer que os periscópios funcionam com espelhos e reflexos. O vidro puro até que não reflete tão mal assim, mas eu preciso de um espelho. É isso que eu preciso fazer. Tenho que fazer um espelho. Essa é a parte mais difícil. Estamos na manhã do segundo dia e é a hora da verdade para Mike. Dos 6 potes de solução, 5 não produziram nenhum cristal. E o pote 6? Olha só que beleza, temos um cristal. Na verdade, temos mais de um cristal. Dá para dividi-lo, não dá, Jonathan? E vai ser suficiente? Deve dar para 4. 4 hidrofones? Sério? Eu só quero um. Vão fazer o hidrofone. Mandem ver. É claro que ainda tem que funcionar. Na oficina, Ellen quer me mostrar as conquistas dela. Está vendo os mosquitos na parte de cima? Acabaram de sair da pupa, estão secando as asas e esperando para voar para perto dos adultos que já saíram. Eles saíram durante a noite? E são todos mosquitos adultos. Estão só esperando para chupar seu sangue. Que ótimo, obrigada. Só as fêmeas vão te picar hoje à noite. Porque as fêmeas precisam de uma refeição com proteína para poder botar os ovos. Os machos só se alimentam de néctar de plantas. Se eu tiver sorte, todos serão machos. Sem chance. Um mata-moscas resolveria. Mike já deve ter acabado de fazer o hidrofone, mas o desafio dos cientistas era achar um modo de ver e ouvir o que acontece embaixo d'água. Cat precisa que ele a ajude com um telescópio. Ela quer revestir o pedaço de vidro com prata para fazer um espelho, e isso requer um processo químico complicado. Temos que fazer a reação. O primeiro passo é fazer ácido nítrico. Mike está fervendo os ingredientes num frasco. Se tudo der certo, os vapores do ácido nítrico vão passar para o segundo frasco. Estou jogando água fria para esfriar a superfície e fazer o vapor de ácido nítrico passar para o outro frasco e condensar lá dentro. Isso é ácido nítrico. Quando conseguir ácido nítrico, Mike poderá usá-lo para fazer nitrato de prata, uma das principais substâncias para fazer espelhos. Então, Kathy, você quer um pouco de nitrato de prata? Quero. Estou desesperada. Esse brinco é de prata, não é? Truque do Senhor dos Anéis. Este é o ácido nítrico que eu fiz e o ácido vai dissolver o brinco e transformá-lo em nitrato de prata, porque o brinco é de prata. É fácil assim? Vou colocar no fogo para ir mais rápido. Vamos nos afastar. Essa coisa é muito tóxica? Enquanto isso, Ellen está fazendo os preparativos finais para o teste do repelente dessa noite. Isso deve mantê-las a salvo até estarem preparadas para se alimentar. Espero que estejam com fome. Agora a Ellen tem que começar a trabalhar no repelente. E é a hora do ruído para o hidrofone. Em vez de cortar o cristal grande, Jonathan decidiu experimentar um dos pequenos do fundo do frasco. Se o cristal não funcionar, ele terá que voltar para a prancheta. Eu vou ligar o cristal direto no amplificador. E a princípio, se eu bater aqui, nós ouviremos se está funcionando. Ligando o amplificador, toda vez que eu bater no cristal, vai dar para ouvir o barulho saindo do alto-falante. Só de bater e colocar pressão no cristal, se produz uma pequena voltagem, com esse efeito piezoelétrico. E essa voltagem está sendo captada pelos fios que vão para o amplificador, e realmente dá para ouvir o som saindo pelo alto-falante.